a palavra do Senhor lá, se não me falha a memória, no livro de Salmos. Meu? Desligar? Desligar? Amém. Espera aí. Desliguei aqui, desliguei aqui, desliguei aqui. Maravilha. Glória a Deus. Agora. Deixa eu olhar aqui. O texto está... Calma aí que está abrindo. No livro de Salmos, de número 34, versículo 7. Glória a Jesus. Quem achou? Glória a Jesus. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia a todos que estão aí na internet. Que estão conosco. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pessoal aí de Piauí, pessoal de Salvador, de outras cidades. Eu já vi que tem algumas pessoas nos acompanhando hoje pela manhã, nosso culto abençoado. E Salmo de número 34, versículo 7, vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Dá glória a Deus aí, irmãos. Irmãos, presta atenção para cá. Aqui existem os anjos do Senhor acampando ao nosso redor. Diga amém. Aqui existem os anjos do Senhor. Queridos, o fato da gente não poder ver, né? Hoje o mundo está querendo ver para crer, né? O fato da gente não poder ver não quer dizer que não exista. Por exemplo, nosso Deus é invisível aos nossos olhos, mas é um Deus visível pela fé. Queridos, aqui tem milhões, trilhões, quadrilhões, será que existe isso? De seres vivos aqui, só que a gente não está vendo. Aonde, pastor? Os vírus e as bactérias são seres vivos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas nós vimos, nós conseguimos enxergar? Não. Porque, entenda, tudo que está no âmbito do invisível é maior do que o visível. O que é invisível dá origem ao visível. O que estamos vendo agora se criou no âmbito invisível. Por exemplo, o rapaz que projetou esse púlpito, ele começou a projetar esse púlpito no invisível, no intelecto dele, para que ele pudesse fazer esse púlpito. A própria palavra de Deus diz que Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Deus do invisível estava criando algo visível. Então sonhos, ideias estão no âmbito do invisível. E um dia se tornará visível pela fé. Amém? Então o invisível é maior do que o visível. No invisível, queridos, podemos contemplar todos os projetos de Deus na nossa vida. Quer ver a prova disso? Eliseu, né, Geazi está junto com Geazi faz assim: Senhor Eliseu, os exércitos inimigos estão na nossa frente e só temos nós dois aqui. E a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Reis 6,17, diz que orou então Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos deste moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que maravilha. Então às vezes nós recebemos livramentos todos os dias, sem a gente saber, porque os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor, porque Deus tem cuidado da nossa vida, porque o âmbito invisível, sobrenatural de Deus é maior, irmãos.
O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos constituídos de duas partes que não são visíveis. Não é isso? Como é que diz lá em 1 Tessalonicenses? Como somos constituídos de corpo, alma e... Então só o corpo envelhece, só o corpo cansa, mas a alma se renova e o espírito é eterno. Diga amém. Por isso, quando o culto, quando termina aqui, irmãos, no horário que a gente vai terminar, ele continua com você, porque no âmbito invisível, a tua alma e teu espírito estão sendo renovados pelo Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova todos os dias. É por isso que é mais preocupante nós tratarmos daquilo que nós não estamos vendo, do âmbito invisível, do que o visível. Muitas pessoas vão e começam a malhar, muitas pessoas vão e começam a cuidar do corpo, porém esquece de cuidar do invisível, do sobrenatural de Deus, daquilo que é espiritual, irmãos. A própria palavra de Deus diz, que Jesus diz assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente está vivendo num tempo que as pessoas estão dando mais vazão à carne do que ao espírito. Precisamos ter ansiedade de estar na presença de Deus, ansiar estar na presença de Deus. Precisamos estar com fome e sede de estar na presença do Espírito Santo de Deus e ser cheios do Espírito. Às vezes cuidamos muito das coisas que são materiais, o dinheiro, o trabalho, o corre-corre da vida, e esquecemos de cuidar das coisas espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda guerra começa a ser vencida no invisível. Ministérios começam a ser formados no invisível através de planos que nós fazemos com Deus. Curas começam no invisível através da nossa fé. Quando nós acreditamos na cura do Senhor. Restauração de famílias começa no invisível. Aonde, pastor? Através das nossas orações. Por isso, 2 Coríntios 5, capítulo 5, 6, 8 diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Mas, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, e temos, pois, a confiança e preferimos estar ausente do corpo, mas habitar com o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Que porque o crente, ele vive da fé, ele tem que priorizar o Senhor, aquilo que está invisível aos nossos olhos, do que o nosso próprio corpo. Grandes homens e mulheres da Bíblia, irmãos, andaram pelo invisível. Os heróis da fé em Hebreus 11, todos andaram crendo naquilo que eles não estavam vendo com seus olhos. Às vezes temos promessas que nós esperamos do Senhor, porém nós não estamos vendo acontecer nada em nossa vida, nada para mudar. Parece que todo dia é a mesma coisa. Parece que todo dia nós caminhamos, nos fadigamos e parece que o céu está de bronze, parece que não está acontecendo nada. Porém, a palavra de Deus diz que quando Daniel orou e pediu uma resposta do Senhor, foram 21 dias de batalha no sobrenatural para que o anjo viesse trazer a resposta a Daniel. Existe, toda vez que nós oramos, creia, existe uma batalha entre os céus e o inferno, para travar a bênção do Senhor em nossa vida. Ou seja, a gente pode não estar vendo nada acontecer com os nossos olhos, mas no invisível, no sobrenatural, está tendo uma guerra em favor de você. Então não desista dos teus sonhos. Eu gosto de Hebreus 11, 27, de um ponto que está ali com Moisés, que eu acho lindo. Diz assim: pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, um homem de intimidade com Deus. Eu imagino Moisés subindo ao monte para falar com Deus.
Daqui a pouco está Josué lá atrás observando e está Moisés assim. Isso é ver o invisível, invisível para os homens, mas Moisés via Deus. E um dia, Moisés via Deus com a sua fé. E um dia Moisés disse: Senhor, eu quero contemplar com os meus olhos. Eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor coloca Moisés numa rocha, e pela fenda da rocha, coloca numa caverna, e pela fenda da caverna, Moisés bota o olhozinho assim, ó, e o Senhor botou a mão, tirou a mão, e se mostrou para Moisés de costa. Só porque Moisés viu o Senhor pelas costas, a Bíblia diz que existia um brilho no rosto de Moisés, que Moisés precisou usar vários dias um manto, porque quando ele tirava o manto, era como se fosse um farol no rosto das pessoas. Que intimidade maravilhosa. Presta atenção aqui. Eu quero contar a história de dois homens. Um que escarnecia de Deus, não acreditava em Deus, mas conseguia feitos muito grandes, porque ele sabia batalhar no invisível. Eu queria falar do outro homem que batalhou contra ele, que crendo no invisível, conseguiu feitos maravilhosos. Dois homens. E eu vou encurtar aqui, porque eu já ministrei um pouco desta ministração aqui por 40 dias. Estava aqui os israelitas e os filisteus. Cada um, a Bíblia diz que cada um em um monte. Nós estamos lendo isso aí, né? Quem está na leitura bíblica, estamos em 1 Samuel, viu? Já. Vamos lá. Os israelitas aqui em um monte e os filisteus em outro monte. A Bíblia diz que durante 40 dias Golias ia para o meio do vale e dizia assim, 1 Samuel 17, 10, 11: Hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel a estas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Escute, ele não matou ninguém durante essa guerra, ele não lançou uma lança, mas ele vencia todo Israel durante 40 dias, simplesmente porque ele batalhou no invisível. E o time foi perfeito, que a gente começou a assistir a série lá de Davi, da Prime Video. E o interessante é que o rei filisteu vira para Golias e disse assim: eles estavam muito em maior número do que Israel. Eles estavam muito maior número, só que eles tinham medo de Israel, porque várias batalhas que eles saíram com maiores números contra Israel, Israel vencia. Engraçado que Saul e todos aqueles, né, diziam assim no seriado, diziam assim: quem são 10 filisteus para cada um de nós matarmos 10? Escute o que eu estou lhe dizendo. O povo da terra, os cananeus, os jebuseus, os amalequitas, enfim, os filisteus temiam, não era Israel, temia era o Deus de Israel. Mesmo que Israel tivesse menor número, irmãos, e alguns tinham cajado, pelejava, não é, entenda, uma nação filisteia era a nação que produzia bronze, espada de bronze, couraça de bronze. O outro, que era a nação de Israel, era poucas espadas, eles só conseguiam as espadas quando pegava dos mortos das outras nações. Mas era pau, pedra e foice. Foice, quando eu digo, é aquele garfo de arar. Era isso. Os israelitas combatiam com isso. Nem todo mundo tinha espada. E Deus era com eles. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor tinha rejeitado quem? Saul. E durante 40 dias aquele filisteu
trabalhou no invisível. Que é isso, pastor? Existem muitas pessoas que Satanás está travando, porque Satanás está ganhando batalhas no grito, assim como aquele filisteu. Porque está faltando homem e mulher de Deus para discernir a voz de Deus. Pessoas estão desistindo de ministérios, de chamados, de promessas, de propósitos, porque não estão discernindo a voz de Deus. Precisam ser ungidos, como Davi. Davi, queridos, quando Samuel unge Davi, no mínimo 2 órgãos são ungidos, os olhos e os ouvidos. Entenda uma coisa, é natural quando uma pessoa que não é ungida ter medo do gigante e do grito do gigante. A unção de Deus significa separação. Crente sem unção esmorece no primeiro deserto. Pastor sem unção desiste na primeira adversidade. E o culto foi uma prova, o povo não veio. Escute, um missionário sem unção desiste na primeira viagem, irmãos. Todo missionário, todo pastor, todo crente que se coloca na obra é perseguido, é caluniado, é desacreditado. Pregador sem unção é apenas um mero massageador de ego, vamos dizer assim. Mas um pregador que prega a palavra de verdade mesmo, como a palavra de Deus diz lá em Malaquias: estou firme e cheio do Espírito do Senhor para anunciar a Jacó o seu pecado, Israel a sua transgressão. Está lá escrito. Pregador de verdade, ele prega aquilo que Deus manda falar, não aquilo que os homens querem ouvir. Então escute, chega um ungido na arraial, e quando ele ouve, o gigante dizer: cadê Israel, cadê vocês? Davi se revolta e diz: quem é este incircunciso que vai contra o Senhor Deus dos exércitos? O interessante é que os homens estavam dizendo: você não sabe dar maior, Davi. Quem matar esse gigante, o rei já deu até a filha em casamento e disse que a casa do seu pai será livre de impostos e o homem morará no reino, será um dos deles, príncipe deles. Ai, irmão, que promessa. Davi, então eu vou. Vai o que, Davi? Aí botam, chega e diz: o rei, tem um jovem aqui. Saul olha para Davi, porque Saul já conhecia Davi, e eu vou fazer um adentro aqui, muito interessante para você entender o que é viver no sobrenatural na fé, vendo aquilo que às vezes a gente não está vendo com os nossos olhos humanos, mas a gente está contemplando com a nossa fé. Você vai entender depois do que eu vou mostrar para vocês o porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não foi só porque esse ato milagroso de derrubar o gigante. Não. A maior batalha de Davi não foi essa. A maior batalha de Davi foi Saul. Saul por 11 vezes tentou matar Davi. Calma aí que eu chego lá. A palavra de Deus diz que quando ele ouve isso, Saul diz assim: Davi, você bota aí minha armadura. Ele tira, diz por quê? Porque a armadura de uma pessoa rejeitada, que sem discernimento não serve no ungido de Deus. Ele diz: não posso me mexer com isso, deixe, porque eu vou com a mão do Senhor. A Bíblia diz que ele vai e pega 5 pedrinhas, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e grande eu sou, a que ele lançasse, ia derrubar o gigante. Eu vi um camarada num podcast desse, que o povo me envia: pastor, o que você diz disso? Toda vez eu tenho que explicar as coisas que o povo diz errado, que o povo prega errado para as pessoas. E ele estava dizendo que a pedra não matou Golias. Não foi a pedra. Eu entendi até um ponto que ele... Mas tem que ter muito discernimento espiritual para dizer isso.
A pedra, irmãos, a Bíblia diz que a pedra cravou, arrebentou o crânio de Golias e cravou, ficou lá. Golias cai durinho, puf, de cara no chão. Davi vai lá e finaliza com a espada. Escute, Deus impulsionou aquela pedra. Davi vai lá e mata Golias e chega até Saul. Ei, escute, porque Davi andava, Golias achou um adversário que sabia trabalhar no invisível. Ou seja, Golias bateu de frente com alguém que sabia olhar pela fé, pelo invisível. Só que Golias tinha os deuses dele, estranhos, deuses que não é como o nosso Deus. E Davi estava indo com o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Ele viveu isso muito. Preste atenção aqui, ó. Escute o que eu vou dizer para você. Davi foi ungido por Samuel quando Saul estava no trono. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Poucos dias depois, a Bíblia diz que um espírito maligno, escute isso, enviado do Senhor, começou a atormentar Saul. E 1 Samuel capítulo 16, escute isso aqui. E um dos serviçais disse: precisamos de um tangedor, de um músico, para que quando ele toque, o espírito se vá do nosso rei. Vou até mostrar até o versículo para vocês aqui. 1 Samuel capítulo 16. Deixa eu ver. 18. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé em Belém. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Israel era muito grande. Só a tribo de Judá era milhares de homens. Não era uma tribo só, existiam vários clãs dentro da tribo. Ou seja, a gente estudou isso aqui. A tribo de Levi tinha os gersonitas que carregavam as madeiras, outros que carregavam a arca, os outros carregavam os outros clãs carregavam os panos. Assim era em qualquer tribo. Jessé fazia parte de um clã da tribo de Judá. Olha que um dos criados de Saul diz: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Preste atenção nisso aqui. Um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Ah, irmãos, isso aqui já é sobrenatural. Qual foi a guerra que Davi participou? Nenhuma. Davi tinha lutado contra quem? O leão e o urso. Ele diz para Saul, na hora que Saul está tentando vestir a armadura, ele diz: meu senhor, teu servo já lutou contra o leão, contra o urso. O que é esse gigante aí? Não é nada. O servo de Saul já reconhecia que Deus estava com Davi. Vou lhe mostrar outra coisa. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus e via o invisível e se movia no invisível de Deus. Davi mata o gigante. As mulheres começam a cantar e dizer assim: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. A Bíblia diz que o coração de Saul fica com inveja. Daquele dia, ele diz assim: e se você for e matar 200 ou 100 filisteus e me trouxer o prepúcio, que é em circuncisão, fazer em circuncisão de 100, e trouxer para mim os prepúcios, ou seja, pensando Saul que ele ia morrer nessa batalha, Davi foi
trouxe aquilo que o rei pediu. E o próprio Saul percebeu e disse assim, e Saul percebeu que o Senhor era com Davi e o temeu muito. E aí ele dá Mical, a sua filha, como tinha prometido lá no gigante. Ele não deu de primeira, ele só deu depois que ele fez uma outra prova com Davi. Escute, desse dia que as mulheres começaram a cantar, Saul enciumou com Davi e queria matá-lo. Anos de perseguição. Presta atenção, logo na primeira saída que Davi saiu, fugido, que Jonatas alertou a ele, meu pai está querendo te matar. Ele desconfiava, virou para Jonatas, Jonatas, seu pai está querendo me matar. Espera aí que eu vou fazer a prova. Jonatas fez a prova, voltou e disse, meu amigo, porque eles eram muito amigos, disse, foge, porque meu pai está querendo te matar. Davi, ele chega numa cidade e tem um sacerdote chamado Aimeleque. E o sacerdote dá pão a Davi e dá a espada de Golias que estava no templo para Davi. E Davi vai embora. Quando Saul está perseguindo Davi contra o sacerdote e diz, por que você me traiu? Ele diz, como eu iria saber? Preste atenção nisso. O mais fiel da sua casa está contra ti. E mais, profetizei. Aí o sacerdote não alivia não. Profetizei na vida dele, porque o Senhor está com ele. Veja só, Davi foi tocar a harpa para Saul, viveu com Saul, olhava o trono dele todos os dias, amou Saul, ele viu como é que se vivia no palácio, mas em momento nenhum ele se adiantou. Ele sabia o tempo de Deus. Davi está dentro da caverna, vendo o que ninguém via, porque os próprios homens que estavam atrás dele, na caverna de Adulão, disseram, está chegando o rei aí, sozinho Davi. A palavra de Deus diz que Saul foi se aliviar. O pessoal chama aí de piriri. Em Saul foi se aliviar. De costa para Davi, não viu. O fundo da caverna estava escuro, estava Davi e os seus 200 homens dentro da caverna. Ele diz assim, ó, chegou, Deus te entregou na sua mão. Davi chega próximo a Saul e Deus fala com ele. Veja só, ali ele poderia confirmar o reinado dele, ali ele poderia parar a perseguição, ali ele poderia assumir o trono. Ele diz, não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? A Bíblia diz que ele corta um pedaço da orla do manto de Saul, que ele nem sentiu. Quando Saul desce e está voltando para o exército, Davi sai da caverna. E eu vou ler, para vocês entenderem, o quanto esse rapaz sofreu, mas ele perseverou no propósito. Ele diz assim, meu pai, chama Saul de quê? Pai. Olha para este pedaço do teu manto, 1 Samuel 24:11, que está na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora, entende que não há nada das minhas mãos que indique que eu seja culpado de fazê-lo mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas eu não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio, dos ímpios vêm as coisas ímpias. Por isso não me levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo o rei? Um cão morto? Uma pulga? Olha, ele está dizendo assim, rei, quem você está perseguindo? Um cão, uma pulga? Olha a tristeza de Davi, além de chamar ele de pai. Por quê? Porque eles conviveram juntos. Imagina Davi tocando a harpa
e o espírito imundo saindo de Saul, e os dois conversando: meu filho, obrigado, vamos passear ali no pátio. Davi, além disso, era genro de Saul. Ele amava Saul. E ele diz: o Senhor seja juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e sustente. E ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. E tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Meu Deus. Então chorou em alta voz. Você é mais justo que eu, disse a Davi. Você me tratou bem e eu lhe tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que tem me feito. O Senhor me entregou nas tuas mãos, mas você não me matou. Isso é Saul respondendo a ele. Quando é que um homem que, quando encontra o inimigo, deixa ele ir sem fazer mal? O Senhor o recompense com um bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que será rei, e de que o reino de Israel será firmado nas suas mãos. Gente, vocês estão entendendo que é Saul que está dizendo isso? Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da minha família, do meu pai. Então Davi fez esse juramento a Saul, e este voltou para casa, e Davi e os seus soldados voltaram para a fortaleza. Preste atenção nisso. Muitos pregadores pregam e digam assim: mas aliança foi feita lá com Jonatas. Não só com Jonatas, o próprio Saul. Aí eu lhe pergunto: por que é um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de tudo que ele estava sofrendo, ele ainda via o propósito de Deus na vida dele, e ele não se desviou no propósito. Quando está lá no reino, a Bíblia diz que ele se lembra do juramento e diz: há alguém da casa de Saul, não foi de Jonatas, há alguém da casa de Saul. Até que um diz assim: não tem, o filho de Jonatas que está morando em Lodebar, aleijado dos dois pés. Está lá no texto. Ele diz o quê? Manda trazer o príncipe. Você coloca de pé. Eu não consigo entender os cristãos que não priorizam as coisas de Deus, que desistem na primeira dificuldade, irmãos, que troca estar na presença desse Deus. Imagina Davi, horas e horas do dia, louvava ao Senhor. Davi clamava, Davi só saía para a luta quando ele consultava a Deus. A Bíblia diz que um rei, ele teria que ser ungido por Deus e reconhecido pelo povo. Tanto Saul como Davi foram ungidos e reconhecidos pelo povo. Mas tanto Saul como Davi, o Espírito se apoderou deles e eles profetizaram. Sabe o que é isso? Eles ensinavam o povo a voz de Deus. Irmãos, às vezes a gente não está vendo acontecer agora, mas vamos aprender com esses homens que nós lemos aqui. Perceba que até o descrente, quando se posicionou no sobrenatural, ele ganhou. Quantos nós que somos da linhagem de Davi? Sim, pastor. Somos co-herdeiros e herdeiros dessa linhagem por Cristo Jesus, porque Cristo veio de quem? Da raiz de Davi. Ele é filho dessa raiz. E somos filhos adotivos dele por intermédio dele.
Estamos com o Espírito Santo dentro de nós para batalhar no invisível e crer e ver acontecer as promessas de Deus sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, ora por mim, eu estou na luta. Isso. A gente ora, irmãos, a gente aconselha, mas na hora de você, que às vezes Deus permite você ir para a caverna numa perseguição, para testar a sua fé, para permitir moldar o seu caráter, as pessoas desistem. Sabe, até hoje uma palavra, porque isso aqui, domingo passado, deu uma apertada de parafuso, hoje uma palavra de bênção, de promessa se cumprir em nossas vidas. E como eu disse semana passada, está difícil até para congregar. E a gente precisa estar na presença de Deus. Sabe, falei com a pastora Graça lá em casa, eu disse: Graça, é grande a responsabilidade de uma coisa que eu falei no domingo passado. Domingo passado, não sei se você se lembra, eu falei assim: já pensou se Deus nos tratasse como a gente trata Ele? Já pensou? A gente chega a tremer quando fala um negócio desse. Será que estamos... Já pensou? A gente está precisando de um livramento. Senhor, meu Deus, está vindo uma pessoa me assaltar ali, Senhor, me livra agora. E Deus está ali no celular espiritual. Espera aí, agora eu estou mandando uma mensagem, eu estou vendo um vídeo. Espera aí que eu vou cuidar de uma outra coisa. A Bíblia diz que melhor do que sacrificar é obedecer. A gente pode aqui vir com a maior oferta. A gente pode estar numa igreja linda e maravilhosa, sabe? Tudo de primeira, uma oferta. Estamos sacrificando o nosso tempo, estamos ali, sabe? Sacrificando de melhor, porque o povo hoje interligou sacrifício com doação, né? Financeira. Mas se você não entrar no seu quarto, não orar, não buscar Deus, não adianta nada. Você vai dar rios de dinheiro para a igreja, para a obra, né, do Senhor, fazer missões, vai ser igual às outras religiões que estão aí. Tem religião que estão aí, irmãos, que todo final de semana dá cesta básica, ajuda pessoas que necessitam. Mas a Bíblia fala que não só de obras viverá o homem, mas de toda a palavra que é proferida da boca de Deus. Como é que a gente vem para um estudo da palavra e mas Deus é bom, porque Deus sabe aqueles que obedecem. Obedecer. Você vê que Moisés, naquele templo, imagina, irmãos, a conversa com Moisés quando chega lá em cima. Para Deus diz: Deus, por uma coisinha você me deixou fora. Deus ainda faz assim, ó, antes de levar Moisés, escute, diz assim: leva Moisés no alto do cume do monte e diz: olha aí, Moisés, a terra. Aquilo ali eu li com uma dor no coração. Diz: poxa, Deus, você não aliviou. Olha aí a terra, Moisés, que eu lhe prometi, mas você não vai entrar. A Bíblia diz que ele olhou a terra toda. E Moisés clamou a Deus várias vezes: Senhor, me perdoe para eu entrar na terra. E Deus disse o que para Moisés? Não, Moisés, você não vai entrar. Hoje estamos no tempo da graça, que nós temos um advogado, porque Deus é justiça, nós somos pecadores. Então a justiça não anda com pecado, porém nós temos um intercessor dizendo: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, dá mais uma chance.
A gente tem que vir para o culto não porque o pastor manda. Eu não tenho esse poder. É o Espírito Santo que está na sua vida. A gente tem que vir para o culto porque nós somos gratos. Porque existe a presença de Deus, a comunhão de Deus entre os irmãos, existe o estudo da palavra. Não pôde vir, assista. Né? Então, assim, a gente, quando uma palavra dessa é ministrada, só Deus sabe quando é que eu vou repetir essa palavra. Eu acho que já ministrei essa palavra, ou alguma parte dela aqui. Mas, pense em um rio, a palavra de Deus, e aqui vai um conselho para a igreja, salvos, e todos que estão nos assistindo. A palavra de Deus é um rio corrente. A própria Bíblia diz, assemelha a palavra de Deus a águas correntes. Se é água corrente, a água parada, é parada? Hein, irmãos? Não, ela está correndo. Então, se a água é derramada aqui, presta atenção, a água é derramada aqui, essa água que foi derramada aqui, agora, ela vai correr. Então, ou seja, o que você precisa colocar no lugar? Uma nova água. Então, quando é ministrada a palavra, essa palavra já fez o trabalho dela e correu para dentro do teu coração, já fez morada. Se você não ouve o que foi ministrado, fica um buraco. Entendeu? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva. Ela renova o nosso ser todos os dias. Aí às vezes a gente vem para o culto domingo que nos dá um ânimo, uma bateria para a semana toda. Mas às vezes a gente não vem, está ocupado, não escuta a palavra, não faz. Aí quando chega no meio da semana, aparece uma prova, umas circunstâncias. E aquela bateria que era para ser renovada no domingo não foi. Porque são águas correntes. Ela molha você e ela flui através de você. É por isso que a Bíblia diz que não tem como colocar um vinho novo no odre velho, porque o odre velho, o que acontece? Ele racha, ele fura, esvazia o conteúdo. Precisamos, ser cheios dessa palavra todos os dias, em nome de Jesus, amém? Então, vai mais um recado para a igreja, para os irmãos que estão aí na internet, Isso aqui chama-se zelo, irmãos. Eu, como pastor, eu tenho que, às vezes, posicionar algumas coisas, dizer assim, não, vamos, gente, prestar atenção numa palavra dessa. Isso aqui vai alimentar você. Isso aí pode ser uma arma na tua mão diante de uma circunstância. Então, não perca uma oportunidade de estar na presença de Deus, se preenchendo do Senhor. Amém? Porque hoje a palavra foi de bênção. Eu estou saindo aqui animado assim, Senhor, que os meus olhos da fé vejam o impossível acontecer. Em nome de Jesus, já estou vendo. Eu já estou vendo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Diga amém. Eu já estou vendo a promessa do Senhor se cumprir em nossa vida. Diga amém. Eu estou vendo as portas celestiais sendo abertas em nossa vida. Diga amém. Então, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por este culto tremendo. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Que possamos fazer assim como Davi, Senhor. Que possamos entender que apesar das circunstâncias, apesar das provas, das tribulações, que os nossos olhos enxerguem, Senhor, a Tua provisão, o Teu querer, Senhor Deus, as portas abertas, a Tua cura, a Tua restauração, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, de vitória, de paz, de amor, de restauração, Pai, que possamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos por este culto maravilhoso. Quantos dizem amém? Graças a Deus, pastora Graça, vem cá, vamos dar a bênção apostólica.